Olá, pessoal. Sempre que perguntam ou discutimos em sala de aula sobre governança corporativa, algo que é muito interessante é entender o próprio conceito de governança, e eu tenho essa honra de poder falar e discutir sobre esse tema em todo o Brasil, em diversos fóruns, diversas percepções, e uma das definições que eu mais gosto e de um livro que eu sempre recomendo nas minhas aulas, né, o livro Princípios, do Ray Dalio, né? O Dalio traz um conceito muito interessante de que governança é um sistema de poder pelo qual as organizações são geridas ao longo do tempo, independente das pessoas que estão no poder. Essa é uma definição que é muito interessante, é a própria história do livro Princípios, que fala da empresa desse grande investidor, um dos maiores gestores de fundos do mundo, onde ele entende que chegava um determinado momento que ele precisaria evoluir o seu negócio a ponto de ter uma governança que desse autonomia quando ele não estivesse mais vivo, porque os filhos não iriam herdar o negócio, não iriam assumir a gestão do negócio, mas de mais de 400 famílias e funcionários, pessoas, stakeholders ao redor de uma dependência daquele conceito histórico que precisaria perpetuar muito além do autor e da sua família, dos seus filhos. E quantas vezes isso acontece dentro dos negócios, dentro da percepção, e a gente precisa evoluir, entender e aperfeiçoar essa visão cada vez mais. Eu sempre falo que o brasileiro tem o famoso dilema indiano, que a gente incorporou na nossa cultura, que é o dilema das famílias empresariais brasileiros, avô rico, pai nobre, neto pobre, e é um jargão que muita gente repete e fala, mas isso veio lá da Índia, e que muitas vezes reflete nosso pensamento de governança como fragilidade mesmo em relação a essa evolução. Na prática, as empresas brasileiras, na sua grande maioria, não são feitas, não são desenvolvidas, não são estruturadas para mais de uma geração. Elas acabam na segunda geração, olhe lá, às vezes na primeira geração ainda são destruídas, e muitas vezes isso vem da própria paixão do fundador e do sentimento de propriedade, e muitas vezes da falta de uma governança para entender os próprios riscos em relação ao que é mais importante. E a confusão disso é muito grande, porque a cobrança de exigência legal, de gerar resultado, de pensar e de gerar resultados com coisas que não são importantes e não são valiosas, ela é gigantesca. O que eu estou dizendo, coisas não valiosas? Pessoal, dinheiro, resultado financeiro. Isso em termos de risco para qualquer negócio que representa ou é formado por pessoas, é o que tem menor valor. O que tem maior valor? Nossas relações humanas, nossa vida. O fato de eu estar vivo, saudável, podendo ter um futuro, vislumbrando, ver meus filhos crescerem, ver minha família estruturada, isso é o que tem mais valor. Nossa, professor, nossa, Danilo, mas isso parece uma coisa muito subjetiva, muito surreal, muito romântica, mas é exatamente a base, pessoal. Governança é a nossa capacidade de evitar crises incontornáveis, mortes de funcionários, mortes de parceiros, mortes de diretores, de gerentes, pessoas que têm o poder e que muitas vezes a empresa, a organização, elas são levadas para a sepultura junto com essa pessoa, com esse indivíduo, por diversos fatores. Centralização, achar que nunca iria morrer, que nunca poderia ter um problema de saúde ou algo nesse sentido. Então, quando a gente fala de governança, de pensar sucessão, de pensar um ambiente cada vez mais seguro, a gente está falando exatamente de evitar esse tipo de desastre e pensar estrategicamente que, olha, eu preciso preparar sucessão. Aí eu vou encarar o outro lado até do processo de liderança mesmo. Todo líder gera líderes. Se você tem um líder que não tem a capacidade de fomentar uma trilha sucessória e pessoas que vão ocupar o cargo dele e outros cargos de poder, esse cara não é líder, ele é só um chefe. Perceba, essa centralização e essa propriedade do poder em um indivíduo, seja ele o dono, o criador, o fundador, o eleito para aquele cargo, acontece muito na política partidária, ela é um problema gigantesco em termos de percepção de construção de governança e fatalmente mecanismos de poder. Normalmente essa centralização
ela vem com uma sede de poder muito grande, uma vontade de se perpetuar no poder de forma sistêmica. Então isso é algo muito crítico que precisa ser pensado dentro desse processo. A governança, naturalmente, ela vai entregar e dar possibilidades para descentralizar poder, e aí a chamada segregação da governança, a ruptura do modelo de governança, onde vou ter estrutura contratada que vai responder pela sua tomada de decisão e, consequentemente, prestar contas de forma efetiva para planejar, fazer, checar e agir o dia a dia e prestar contas para um conselho de administração que não está no dia a dia do negócio, mas tem a capacidade e a remuneração justa, equitativa e de responsabilidade em relação a tudo que é decidido e operacionado no dia a dia. A grande questão é que quando se constrói mecanismos de governança ou quando se começa a pensar a estrutura de governança, muitas empresas e também cooperativas acabam ficando muito ansiosos em relação a esse tempo de construção. A boa governança, a literatura conta, assim como o sistema de compliance, né, normas, regras, regulamentos, regimentos e legislação, ela leva de 12 a 15 anos para ser estruturada. Então não é uma coisa que vai fazer um estalo, né, e vai acontecer uma chavinha, ou eu vou pegar um pacotão de padrões, de normas, de procedimentos e daí para frente eu vou ter governança. Ela é algo cultural que precisa ser trabalhado, construído e pensado para gerações, né, e conseguir ter um lastro de responsabilidade em relação a toda essa construção. Quando se pensa governança, consegue pensar mecanismos de controle estratégico, né, o alinhamento dentro de uma visão estratégica onde o conselho de administração tem essa responsabilidade, uma visão de futuro consolidada em horizontes estratégicos de curto, médio e longo prazo que garantam essa visão de futuro de forma sistêmica, uma visão de riscos, onde eu tenho um dicionário de riscos e uma ação sistêmica para evitar desastres incontornáveis, e aí vem pequenas práticas nesses desastres, como, por exemplo, colocar 5 diretores no mesmo carro para viajar nas estradas brasileiras, ou colocar no mesmo avião. Mas isso fica mais caro, colocar em voos diferentes, vai ser sim, mas isso é gestão de risco, pessoal. Até coisas mais humanas no sentido de cuidado com a saúde. Olha, diretores, conselheiros, gerentes precisam ter a responsabilidade, o tom que vem de cima em relação a cuidar da sua própria saúde, a fazer um check-up anual, a prestar contas dessa responsabilidade, a cuidar, fazer exercício, fazer atividade e serem o tom desse processo de cima para baixo. Caminhos de integridade, né? A trilha da integridade, né? A interface do compliance de forma tão efetiva, com todos os reportes, com toda a trilha da integridade e o desenvolvimento desse processo em relação a fraude, suborno, transgressão, desvios e questões que, infelizmente, muitas vezes estão muito críticas, gerando consequências muito pesadas em relação até à questão cultural. Eu sempre falei muito de uma coisa simples do dia a dia em relação a empresas e como a gente constrói normas e padrões, acha que vai estar tudo perfeito. Você chega em determinados locais, você precisa de um recibo, por exemplo, da sua alimentação, né? Jantou, almoçou e precisa de um recibo para comprovar aquilo para uma empresa. Eu falava que eram 3 perguntas críticas, agora já são 4 por causa da própria evolução da governança. A primeira é: você precisa da notinha? A segunda é: você quer no seu nome? A terceira: você quer do mesmo valor que você pagou? Essa é a mais imoral de todas. Mas agora surgiu uma 4ª pergunta, que é: você quer que troque a bebida alcoólica? Porque os controles de governança foram colocando que bebida alcoólica não deveria ser comprada com recursos, né, ou com mecanismos da própria empresa e tal, em geral, da cooperativa. Então, as pessoas já perguntam isso, né? O senhor quer que tire a bebida alcoólica e substitui por outra coisa? Então, essa é a visão e a construção moral que muitas vezes a cultura brasileira, em vários estabelecimentos, acontece, que os nossos gerentes, os nossos diretores, a nossa estrutura de negócio não deveria estar sendo seduzida por essas possibilidades. Então é muito importante que esse tom que vem de cima se desdobra em diferentes mecanismos. Inclusive tem uma planilha muito interessante sobre os 10 passos para a implantação do sistema de governança. Quem quiser depois coloca aí "eu quero" no
no chat, né? E eu vou mandar depois gratuitamente para quem se interessar, mas não é uma fórmula de bolo, uma receita de bolo, mas é um primeiro passo ali para começar a entender, para trabalhar das minhas andanças Brasil afora. Então é isso, pessoal. O conceito de governança corporativa vem muito dessa visão de percepção de perenidade do negócio, independente das pessoas no poder, e a interface dessas diferentes governanças, desses diferentes olhares, é diretamente conectada à percepção do líder e das pessoas dentro desse processo. Sou o professor Danilo Matos, falo sobre esse tema e diversos outros, liderança, gestão, governança, compliance. Por favor, se gostou, curta, compartilhe, mande para alguém que gosta desse tema e alguém que tem curiosidade sobre esse desenvolvimento. Assine o canal, não deixe de assinar não, hein, gente? Obrigado.